Olá, meus amigos do canal Portugal Legal. Meu nome é Renato Koprowski, sou advogado e estamos mais uma vez aqui no canal Portugal Legal para lhes trazer algumas informações a respeito dos processos de cidadania, de nacionalização e dos documentos em gerais que você, brasileiro, chegando em Portugal, vai necessitar para se instalar de forma legal em território português. Hoje, em especial, nós estaremos falando a respeito de uma alteração que houve nos processos de concessão de visto aí no Brasil. Mas antes de entrarmos especificamente no assunto, gostaríamos de lembrar a você que está conosco e que nos acompanha, e pelo que agradecemos muito, informá-los de que ultrapassamos os nossos 2.000 inscritos. E pelo que somos muito gratos a todos aqueles que se inscreveram em nosso canal e que vêm nos acompanhando durante este 1 ano e 2 meses, podemos dizer assim. Muito obrigado. É isto o que nós teríamos para dizer. E lembrem-se, aqueles que estão assistindo pela primeira vez ou que assistem, mas não estão inscritos, 2 recados importantes, melhor dizendo 3. Primeiro, inscrevam-se em nosso canal. Segundo recado, deem o like aos nossos vídeos, deem o joinha. Afinal de contas, desta forma, o nosso canal vai subindo na escadaria do YouTube e fica mais fácil de você e das demais pessoas que procuram conteúdos relacionados aos processos de imigração para Portugal conseguirem nos localizar. Isto é uma grande ajuda para o nosso canal. E por último, não esqueçam, acionem o sininho na página do YouTube para que a cada novo vídeo, a cada novo material postado no canal, vocês sejam automaticamente informados pelo próprio YouTube. Dito isto, vamos rodar a nossa vinheta. Muito bem, meus senhores. Como dito, nós vamos então hoje tratar a respeito de uma alteração, né, que ocorreu nesta semana. Este vídeo está indo ao ar no sábado, provavelmente sexta-feira, vamos ver aí, mas provavelmente no sábado. E no decorrer desta semana que passou, ou seja, a semana aí do dia 12, 13, por volta disso, que saiu esta notícia que veio, na verdade, do Brasil e que tem relação com a concessão de vistos para Portugal. A alteração, podemos dizer assim, que houve, na verdade não é uma alteração legislativa, ou seja, nada mudou na lei. A lei permanece a mesma. Os vistos permanecem os mesmos. Até aí nada de novo. O que então alterou nesta semana que diz respeito aos vistos, e não só a um tipo de visto, a todos os vistos, a todos aqueles que pretendem obter um visto de residência legal em Portugal? A alteração que houve está relacionada diretamente com uma interpretação da lei. Ou melhor dizendo, do decreto-lei. Por que decreto-lei? Nós temos a lei que todos conhecem, ou pelo menos aqueles que pesquisam e que estão interessados em vir a Portugal, né, sabem que existe a Lei 23/2007, do dia 4 de julho, que é a tal da Lei da Imigração, né, a Lei de Estrangeiros. Esta lei traz todas as características, todos os tipos de visto, traz todas as possibilidades de autorização de residência, manifestação de interesse, documentos, enfim, traz N informações, inclusive a respeito de processos, né? Fala do problema do aeroporto, fala de todas estas situações, o que um turista precisa para entrar em Portugal. Agora, esta lei carece de algumas
em algumas situações, ela carece de ser melhor explicada. Vamos trazer assim um termo bastante comum, bastante corriqueiro. Uma lei prescinde de um decreto que venha regulamentar o que está na lei. Ou seja, a lei diz que determinada coisa deve ser feita. Através de um decreto-lei, nós dizemos como esta coisa será feita. E é exatamente neste ponto que nós encontramos a razão pela qual alterou a forma de como pedir determinados documentos, ou melhor dizendo ainda, de que determinados documentos são exigidos pelo decreto-lei e pela lei para a concessão de vistos. Era comum e era habitual que o consulado, aí no Brasil, quando recepcionava um pedido de visto, ele aceitava como sendo válido o nosso tão falado e tão conhecido já, o tal do PB4. Aceitava o PB4 como sendo o quê? Como sendo uma forma de garantir ao cidadão brasileiro que viesse com cobertura para as questões de urgência e emergência, conforme nós temos na página do próprio Consulado-Geral do Brasil em Lisboa, cuja página nós vamos colocar aqui na tela e vamos mostrar aos senhores. Vejam, a página do Consulado-Geral do Brasil, né, quando fala a respeito do atestado, né, de assistência médica, que é um acordo de segurança social e seguridade social entre Brasil e Portugal, aqui nós estamos falando do PB4, porque existem outros acordos com outros países, que aí a denominação não é esta, não é PB4, ele muda de nome, né, que proporciona, entre outros benefícios, proteção na área da saúde aos cidadãos brasileiros em Portugal e cidadãos portugueses no Brasil. Portanto, isto é um acordo entre o Estado português e o Estado brasileiro. De quando é este acordo? O acordo foi assinado em 1995, conforme nós podemos verificar aqui na tela do próprio Consulado-Geral do Brasil em Lisboa. Depois atualizou as condições de prestação de serviço na área de seguridade social, proporciona ao cidadão brasileiro que chegar em Portugal como turista ou com visto temporário ou de residência, direito ao quê? Assistência médico-hospitalar de emergência ou regular, e mesmo a aquisição de documentos. Isto é o PB4. Acontece que o nosso consulado português, aí no Brasil, São Paulo, Rio, Salvador, estava aceitando o PB4 e nada mais. Agora, como a concessão dos vistos passa por uma peneira prévia, ou seja, você não vai mais ao consulado pedir o seu visto, você vai à VFS Global, que é uma empresa terceirizada que foi contratada, portanto, né, pelo Estado português para dar vazão. Vamos dizer assim, vazão aos processos, o que na verdade não está acontecendo, mas isso é outra história. Enfim, você precisa dar entrada com o seu pedido na VFS, ao invés do que fazia antes, que era diretamente ao consulado. Então a VFS faz toda a análise, verifica todos os documentos que precisam ser apresentados, encaminha ao consulado para receber o ok, se estiver tudo certo, e o seu visto, então, é concedido. Mas até aí eu não entendi onde é que está a diferença. O que mudou? Mudou o quê? Isto aqui. Quando agora nós falamos, então, voltamos atrás e vamos falar do decreto-lei, tá? O decreto-lei é este aqui, é o decreto número 84/2007, do dia 5 de novembro, que faz o quê? Regulamenta a Lei 23/2007, de 4 de julho. Muito bem, a Lei 23 traz os vistos e o decreto traz a regulamentação. Que documentos apresentar na concessão de um visto? Então nós temos no artigo 12 do decreto esta seguinte situação, letra E. E aqui está o motivo pelo qual a VFS mudou o entendimento. Ao invés de ela aceitar no pedido de visto apenas o PB4,
ela passou a aplicar exatamente o que está na lei. O que não é nada errado. Pelo contrário, é louvável que isto tenha acontecido. Por quê? Gente, se está na lei é para ser cumprido. Senão não precisaria de lei, não precisaria de decreto e de nada mais. Cada um faz do jeito que bem entende. Não, existe uma lei e existe um decreto. Então, aquela discricionariedade, né? Ou seja, o poder que o servidor do Estado e que o próprio Estado tem de interpretar a seu modo aquilo que está escrito numa lei, acabou desvirtuando o artigo 12 do decreto regulamentar. O que diz então o decreto com relação à questão da saúde? Diz aqui, seguro de viagem. Ou vamos começar lendo lá em cima, né? Número 1. Sem prejuízo dos documentos específicos exigíveis para cada tipo de visto, os pedidos são instruídos com os seguintes documentos. E aqui vem letra A, B, C, D e E. E é na letra E que está a alteração. Seguro de viagem válido, que permita cobrir as despesas necessárias por razões médicas, incluindo assistência médica urgente e eventual repatriamento. O PB4 permitia a assistência, perfeito. O PB4 permite a compra de medicamentos, perfeito. Mas o que o PB4 não cobre e o que o PB4 não tem no seu teor é o quê? É um eventual repatriamento. Então imagine, você veio com sua família ou você veio sozinho, está residindo em Portugal e por alguma razão adoece ou qualquer outra situação que não seja uma doença, né? A gente tem N situações que nos levam a óbito. Então acontece com a pessoa, ela vem a falecer e aí vem a pergunta, quem paga para que este corpo seja transladado para o Brasil, porque muitas vezes a família está do lado de lá, a família quer o corpo, a família quer fazer, né, todas as honras ao seu ente querido que acaba de falecer, e quem arca com isso? Muitas vezes as famílias não têm condições, porque é um processo que custa caro, é um processo que tem que passar por uma série de trâmites para que o Estado português possa liberar, né, o corpo desta pessoa, colocá-la num avião e levá-la até o seu destino no Brasil. Então, por este motivo, como o PB4 não fazia este tipo de cobertura e havia aí uma lacuna, a VFS foi lá e fez então aplicar a letra E do artigo 12 do decreto número 84. E com isto resolveram definitivamente a situação. Veja, isto não quer dizer que você não precisa mais do PB4. O que acontece é que o PB4 não é mais exigido e aceito pela VFS para aprovação de um visto para Portugal. Você precisa, sim, isto é obrigatório, do seguro internacional. Isto é necessário. Agora, o PB4 é necessário para a sua estada em Portugal, para que você tenha direito e tenha acesso à assistência médica, ao acesso às medicações que são, né, recomendadas pelos médicos que lhe darão assistência aqui em Portugal. Então são duas coisas bem distintas, né, que devem ser entendidas. Eu vou a Portugal, levo o PB4. Eu vou através de um visto, eu vou precisar de seguro internacional. Aliás, o seguro internacional de viagem é obrigatório para a Europa, indiferentemente, se você vem de visto, se você vem para turismo, se você vem para trabalho, qualquer motivo. Seguro internacional é obrigatório para qualquer situação. Então, era isto o que nós tínhamos para dizer hoje. Houve sim uma alteração no que diz respeito ao tipo de documento a ser apresentado para a concessão de visto. Sai PB4, entra seguro internacional. Vou viajar para a Europa. Leva os dois. Faça o PB4 e traga o seguro internacional. Aliás, a falta do seguro internacional de viagem é um dos motivos que pode fazer com que o agente do CEF, que lhe recebe no aeroporto, acabe lhe conduzindo à salinha, faz o relatório, fica retido, primeiro avião possível, primeira vaga disponível,
retornam ao Brasil. Ou seja, é uma das condições necessárias para fazer turismo na Europa. E a falta dele é uma das razões pelo que os agentes acabam impedindo a pessoa de entrar em Portugal, na Espanha, na Itália ou em qualquer um dos outros países que faz parte do espaço Schengen. Agradeço mais uma vez a atenção de todos. Lembro, inscrevam-se em nosso canal, deem o like aos nossos vídeos e anote o sininho, que é muito importante. Afinal de contas, é através do sininho que nós vamos conseguir lembrá-los a cada novo material, a cada nova postagem, né, que vocês consigam receber esta informação sem se preocupar com mais nada. Seria isso que tínhamos para hoje. Muito obrigado e até a próxima.